Ah, sim. Tudo bem. Os slides estão aparecendo? Estão sim. Beleza. Gente, então, rapidinho antes da gente começar, tá passando, né? Tá tudo certinho. Sim, tá aparecendo tudo certinho. Gente, então, na última aula de biologia que a gente teve, a gente falou sobre camadas internas, né, da Terra, sobre camadas da atmosfera, tipos de rocha, né? Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que a gente chegou a falar um pouquinho de biosfera, litosfera, hidrosfera, mas eu até vou falar sobre isso hoje. Por que é importante a gente estudar, né? A gente está vindo, desde quando a gente começou esse ano, a gente está vindo estudando a Terra mesmo, né? Os movimentos que a Terra faz, rotação, translação. Qual a importância do planeta Terra? Por que a gente precisa estudar ele? E aí agora a gente vai começar a pensar um pouquinho mais nos seres vivos mesmo, tá? Bom, então a gente vai entrar na parte de ecologia, tá? Então a gente vai falar das espécies, dos organismos que estão ali dentro daquele ecossistema, da definição de ecossistema, voltado mais para os seres vivos mesmo. E aí, quando a gente fala, né, quando a gente fala de ecologia, na verdade, a gente está falando do estudo ali do ecossistema. Fala aqui para ela. Digita ok. Bom, então os conceitos básicos da ecologia. A gente tem, primeiro, né, quando a gente vai falar do estudo, né, dos ecossistemas, a gente precisa entender algumas definições específicas. Primeiro, a gente tem a definição de indivíduo. Gente, só um minutinho rapidinho. Bom, então o conceito de indivíduo é um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, quando a gente fala de indivíduo, na verdade, a gente está falando de um organismo, tá? Então, a gente está falando de um ser vivo ali de determinada espécie. Exemplo, capivara. A gente tem a espécie capivara, mas uma capivara é um indivíduo, tá? Então, é um exemplar, é um exemplo da espécie capivara. Ok? Deu para entender? Então, a gente pode chamar de indivíduo ou organismo, tá? Espécie. O que é espécie? É o conjunto de indivíduos ou de organismos muito semelhantes entre si, que têm características comuns, né? Ancestrais que se entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. Então, espécie, né? Como eu falei da capivara. Então, a gente tem o indivíduo capivara e a gente tem a espécie da capivara, tá? Então, espécie é esse conjunto de organismos. População, conjunto de indivíduos de mesma espécie que ocupam uma determinada área num determinado período de tempo. Então, quando eles estão juntos numa área, né, eu tenho 5 capivaras numa mesma área, aí eu chamo de população. Comunidade ou biocenose é o conjunto de populações diferentes. Então, quando a gente fala de ecologia, né, ecossistemas, a gente vai falar de fatores bióticos, fatores abióticos. A gente tem os seres vivos e os seres não vivos, tá? E tudo que é ser vivo, né, ele possui uma espécie. E aí, na comunidade, é quando a gente tem o contato, a relação entre diferentes seres vivos, tá? Que vivem na mesma área, interagem entre si. Então, comunidade é esse conjunto de populações que são diferentes. Lembrando que população, vamos lá, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, lembra, população de capivara. Aí vamos pensar que a população de capivara ela está num espaço onde você tem grama. Então, a grama é um ser vivo, é uma espécie, né, é uma população. E a gente tem as capivaras como uma outra população.
A partir do momento que você tem a relação entre essas duas populações diferentes, a gente tem uma comunidade. E ecossistema, o que é ecossistema? É o conjunto formado pela comunidade, tá? Que é o meio biótico. Importante, gente, o que é biótico? Bio tem relação com vida. Então, biótico é que tem vida, é um ser vivo, ok? E o ambiente físico, que é o meio abiótico. Exemplo, a lagoa, o deserto, a floresta, né, o espaço onde está, que não é vivo. Não consegui entender ainda não, professora. Vamos pensar, a água é um ser vivo? Não. Então, é um fator abiótico. Não tem vida. Agora, a grama é um ser vivo? Não. É também. Ele é um ser vivo. E tem diferença entre biótico e abiótico? Sim, biótico é que tem vida. Abiótico não tem vida. Aí por isso que eu perguntei, a água tem vida? Não, é abiótico. A grama tem vida? Tem, então é biótico. Assim como as capivaras também têm vida. Entendeu? Ou não? É um pouco difícil. É só você pensar, é um ser vivo ou não? Se não for um ser vivo, é um fator abiótico. Se for um ser vivo, é um fator biótico. Bio é de vida. Quando a gente bota esse A na frente, é que não é. Não, ele não é. Tipo, na química, a gente tem metal e o ametal. O que é o ametal? É que não é metal. Sim. Entendeu? Então, abiótico é de que não é um bio. E bio vem de vida. Entendi. Aí, tipo, um lugar cheio, repleto de uma Interação entre comunidade. seres vivos e seres que não são vivos. Entendi. Entendeu? Você pensa, o que é um ecossistema? É o conjunto, né? Aí eu tenho lá, vamos pensar, eu tenho um local onde eu tenho um lago, eu tenho grama ao redor, eu tenho capivaras e eu tenho pássaros. É um ecossistema. Por quê? A água não tem vida, a terra não tem vida, mas a grama tem, a capivara tem. Então eu estou interagindo seres vivos com seres não vivos. Entendeu? Entendi. Obrigado. Isso é um ecossistema. E biosfera, o que é a biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas que existem no planeta. Então, a gente vai ter, desde a parte da água, a parte da terra, a parte do céu, todos os ecossistemas, eles estão dentro da biosfera. A biosfera, ele é o que interliga os três grupos, né? Os três subsistemas. O que é hidrosfera? É a parte onde se tem água, né? Toda a parte de água do planeta. Mares, lagos, lagoas. O que é litosfera? Toda a parte terrestre, né? Então, onde você tem solo, terra. E atmosfera é a parte do ar, onde você tem gases, né? E aí, a biosfera, ela interliga os três. Só que quando você fala de bio, vamos lembrar, bio tem relação com vida. Então, é a interligação da hidrosfera com a litosfera e a atmosfera propícia à vida. Então, é que permite ter vida ali. Por isso que é a porção da Terra onde existe vida. Então, biosfera é o conjunto dos três, é o ponto de interseção entre os três. Professora, a Renata fez uma pergunta. Ela falou assim, por que a grama tem vida? Me confundi agora. Então, a grama, ela é uma planta, e as plantas, elas fazem fotossíntese, elas respiram, são seres vivos. Entendi agora, obrigada. Respondi sua pergunta? Uhum. Então, tá bom. E aí, outros conceitos básicos, né, da ecologia. A gente tem o habitat, o nicho ecológico, o ecótone e o bioma. O que seria o habitat? Local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado. Então, quando a gente fala assim, o habitat é onde ele mora, né? Onde você consegue encontrar ele. Corresponde ao endereço daquele indivíduo ou daquela espécie. Ou seja, o ecossistema onde aquela espécie ou aquele indivíduo vive. Nicho ecológico é o papel desempenhado por aquele organismo dentro daquele ecossistema. Define o modo de vida daquele organismo.
tá? E isso é particular para cada espécie em cada habitat. O cótone, ele é uma região de transição entre dois ecossistemas, então tem uma grande biodiversidade, né? E aí, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de vidas diferentes, né? Diversidade é diferente e bio vem de vida, né? Então, a gente tem vidas diversificadas. E bioma é o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora. Então, não é simplesmente ecossistema pensando em características de espécie, mas a gente tem que falar de clima, solo, fauna e flora. Exemplos de biomas brasileiros, por exemplo, a gente tem o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas, e aí depois a gente vai explorar um pouquinho melhor os biomas, tá? Professora, o nome habitat vem de, tipo, a europeia, de algum lugar da Europa, assim? Olha, eu não sei exatamente a origem do nome, não. Agora você me pegou. A origem do nome eu não sei. Não sei te dizer exatamente. Não me recordo. Tá. Os níveis de organização dentro da ecologia, então, toda a matéria. O que é matéria? Tudo que possui massa ocupa lugar no espaço. Ela é constituída de átomos. Os átomos formam as moléculas formam as organelas formam a célula forma os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam os sistemas, tá? E aí, a imagem ficou... Vou diminuir aqui um pouquinho. Assim. E aí a gente tem sistemas. Aí vamos pensar, organismos, que são esses indivíduos, eles estão antes, né, das populações, que é o conjunto de indivíduos de mesma espécie. As comunidades é quando você tem populações interagindo entre si, populações de espécies diferentes. E ecossistemas, na verdade, eles estão relacionados à interação, né? Ao local onde se tem vida e não tem vida, onde aquelas comunidades estão. E biosfera, como eu falei, é a relação, né? É o ponto de interseção aí entre água, terra, ar e vida. Então, tem que ter vida na biosfera. Então, a gente tem isso aqui, ó. População está dentro de comunidade está dentro de ecossistema e o ecossistema está dentro da biosfera. Ok? E a definição bonitinha deles aí. Então, população está relacionada ao crescimento populacional, comunidade está relacionada às relações entre as espécies, o ecossistema está relacionado às mudanças no ecossistema, né, às sucessões, e a biosfera, as interrelações, né, a ligação entre diferentes ecossistemas. Professora, pode só mostrar lá para eu terminar de escrever Sim, eu vou dar uns minutinhos, então, uns 2 minutinhos para você copiar. Obrigado. Oi? Seu microfone está ligado, professora. Sim, eu perguntei se copiou. Não, tô quase acabando aqui, rapidinho. Tá, Eu só tô ali no desenho. tá bom. Quando você acabar, você fala, tá? Tá bom.
Pronto, professora, eu já acabei. Tá. Bom, o estudo das populações, né? Lembrando que população é o conjunto de indivíduos ou organismos de mesma espécie que interagem, estão no mesmo local, né? E aí a gente fala, quando a gente fala do estudo das populações, a gente fala de densidade populacional, que é o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa determinada área ou volume, né? E aí a gente tem um aumento da densidade populacional ou uma diminuição da densidade populacional, e a densidade ela está relacionada ao número de indivíduos e à área ou volume que eles ocupam, tá? Então, para você calcular a densidade populacional, você tem que ver o número de indivíduos e o espaço ocupado por eles. E aí, fatores que vão determinar a densidade populacional é a taxa de natalidade, a taxa de imigração, taxa de mortalidade e taxa de imigração. É o quanto ele vai migrar para outro lugar, vai morrer, né? Quanto vai nascer. Então, está relacionado a isso. Fatores que alteram o tamanho populacional, né? O tamanho da população. Todas essas populações, elas possuem potencial para crescer. Quando você pensa em espécies, né? Todas as populações, elas têm esse potencial para crescer. Um único casal de pássaros chocando 6 ovos por ano e com mortalidade zero produziria, ao final de 15 anos, cerca de 10 milhões de descendentes. Essa capacidade teórica de crescer apresentada pelas populações é chamada de potencial biótico. É o quanto ele consegue ter vida, basicamente. Quando a gente pensa que biótico é algo que tem vida. Mas a gente vai ficar... Eu não vou focar muito na questão dos cálculos não, tá, gente? Fatores que alteram o tamanho populacional. Então, em condições naturais, o crescimento de uma população ele é limitado pela disponibilidade de recursos do meio onde ele está inserido. O tamanho da população ele vai ser determinado pelos efeitos combinados tanto dos abióticos quanto dos bióticos. Lembrando que os abióticos são os fatores não vivos, como exemplo, água, o espaço, o clima, a disponibilidade de nutrientes que ele vai ter ali. E os bióticos, que são a predação, né, competição, doenças, alimentação, e aí a gente vai ver depois um pouquinho de cada um deles, né? O que é predação, o que é competição, enfim. Então, a curva de crescimento real de uma população vai descrever uma curva em forma de S, que a gente chama de curva sigmoide. E quando uma população atinge a capacidade suportada por aquele meio, seu tamanho passa a oscilar em torno de um valor médio, né? Porque ele atingiu o máximo, a capacidade suportada por aquele meio, então a população ela vai ficar variando ali em média, né? Vai nascer, vai morrer, vai nascer, vai morrer. Então, isso está relacionado à resistência do meio, uma vez que ele já atingiu a capacidade suportável. Então, tá aqui no gráfico, né? Depois que ele passar essa linha do negócio... Aí ele começa a oscilar, né? Ele cresce, mas decresce, ele cresce, mas decresce. Tipo, cresce demais, aí morre muita gente, aí fica nessa? Porque ele atingiu a capacidade suportada pelo meio. Não tem como ele crescer mais. Ah, capacidade suportada pelo meio ambiente, né? O meio Isso, que ele pelo tá meio ali. onde ele está inserido, exatamente. Ah, entendi. E aí, alguma dúvida, gente? Não. E aí, aqui já tem alguns exercícios para vocês fazerem sobre isso, tá? Então, 2 minutinhos para cada questão. Aí vocês vão fazendo, a gente vai corrigindo. Vocês vão fazendo, a gente vai corrigindo, tá? A senhora vai dar um tempo e depois fazer a pergunta para a gente de qual vai ser ou... Isso, vocês têm 2 minutinhos para fazer, e aí eu já vou corrigir para ver se vocês acertaram ou não, para a gente discutir sobre. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Essa tá fácil.
Oi, gente, fizeram um? Professora, tá, o pessoal aqui está entre a C e a B. Tá, vamos lá. A cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica, chamamos de É isso aí. letra C. Por que é população e não é ecossistema? Ai, fiquei até feliz. Porque população é o conjunto de mesma espécie, mesmo conjunto, enquanto ecossistema são espécies diferentes. E relaciona fatores vivos e não vivos, né? Isso. Então, na verdade, seria população. Conjunto de indivíduos que vivem numa mesma área. 2. Chamada de spam. E aí, gente, foi? Professora, o pessoal está entre B e C de novo. Entre B e C, comunidade ou Eu vou ecossistema? na B. Aí vamos lá. Em um lago estão presentes diversas espécies de animais. Plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. Lago é ser vivo ou não vivo? Não viu? Plantas, algas, fungos, bactérias, animais, vivo ou não vivo? Vivo. Então, a resposta... E aí? Na verdade, o conjunto dos seres vivos... Olha a pegadinha da questão. Vamos lá. Em um lago, o lago, ele é não vivo, ele é abiótico. Os animais são vivos, as plantas são vivos, né? Aí ele está perguntando, o conjunto dos seres vivos seria ecossistema se ele quisesse a relação entre os vivos e os não vivos. Mas a pergunta é o conjunto dos seres vivos. Pegaram a pegadinha? Então, o conjunto de indivíduos de espécies diferentes formam uma comunidade. Tá? Então, a resposta seria comunidade por isso. 3.
Acabaram? Sim, professora. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando o quê? Eu vou de letra A. Nicho e habitat? Alguém marcou diferente? Letra B. A galera aí marcou letra B? Nossa, eu jurava que era D. D, B, A. Resposta letra Aê! B. Gente, espécie onde ela pode ser encontrada, o endereço dela é o habitat. Né? Onde ela vai estar é habitat. Agora, o que ela faz no lugar onde ela vive é o nicho ecológico. Tá? Agora, o local é habitat. Então, por isso que não é letra A, né? Porque está invertido. A pergunta é respectivamente. Então, local, endereço, habitat. Onde ela mora, ok? Onde ela habita. Já viram aqueles programas de sexta-feira? Quem são eles? Onde eles Tinha habitam? o Animal Correm. Planet. Quê? Tinha o Animal Planet. Então, onde estão, onde habitam, o que comem, do que se alimentam, né? Sei lá. Então, habitar, né? Habitar vem de habitar. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta, do mais simples para o mais complexo. Essa, vamos ver se vocês lembram aí. Não é difícil, não, tá? Eu já bati o olho e já sei a resposta. Nem li a resposta, a pergunta toda, mas eu já sei a resposta. Professora, já sei a resposta. Ah, é fácil, né? Sim. Ainda bem que eu pedi para conseguir deixar copiar aquela parte lá. Né? Quem não copiou, talvez tenha uma dificuldadezinha maior. Professora, todo mundo está indo na E. E o Uli foi no C. E aí? Todo mundo concorda que é E? Uhum, sim. Resposta, letra E, exatamente. Parte do mais simples. O mais simples é o indivíduo, né? Quando a gente está falando da unidade lá, o indivíduo é o mais simples. 5.
Não sei se você me deixou em dúvida agora. Toma cuidado que essa tem uma pegadinha braba, tá? Tá bom. E aí, fizeram? Sim, professora. Todo mundo fez? E aí, qual é a resposta? Letra C. Letra C? Todo mundo lembra da cor? Eu tô achando que é a E, mas, né? Vamos pensar, ó. Diminui. O que diminui? A Qualidade? mudança de lugar e a mortalidade. Ele E o quê? É sabia, essa tá vendo? Eu mesmo? falei que era E, gente. Falei. Ué, mas a imigração não é mudar de país? Eu acho que lá tava, os dois estavam escrito imigração, né? Não, porque Não, eu acho que algum eu escrevi errado lá. Peraí. Deixa eu parar aqui rapidinho. Professora, nos dois está imigração. Eu acho que eu escrevi errado. Imigrar, gente, é quando você vai do seu país para outro. Sim. Imigrar. Quando a gente fala assim, quando eu vou imigrar, né? Eu vou para os Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos. A resposta seria emigrar ou imigrar? emigrar. Quando você vai morar em outro lugar. Emigrar. Emigrar ou imigrar? E Imigrar. aí, o que vocês acham? Eu acho que é imigrar. Emigrar. Imigração está se referindo à chegada. E emigração está se referindo à saída. Tá? Então, deixa eu corrigir aqui. Lá estavam os dois, né? Então, se eu estou falando de diminuição, eu estou falando de chegada? Não, sair. Não, de saída. Então, é emigração. Eu vou corrigir lá, que lá os dois estavam em imigração. E, na verdade, diminuição é emigração. Pronto. Corrigi aqui, tá, gente? Apareceu aí para vocês? Sim. Corrigi já aqui. Sim. Então, a resposta lá realmente seria a letra E. Vai dar certinho, eu acho. Paramos na 5. 6. E mais 3 questões só. 6, 7, 8.
E aí, gente? Professora, letra C. Todo mundo acha que é C? Tem gente falando que é B. Vamos ver. Resposta letra C, ó. Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em interação. Eliminando-se os parasitas, espera-se que a população de hospedeiros cresça até certo limite e depois permaneça em equilíbrio. E a resposta é letra C. Né? Porque ele é o hospedeiro daquele parasita. O parasita morreu, mas ele vai crescer até um certo limite, aquele hospedeiro. Depois ele vai permanecer em equilíbrio porque eu não tenho mais aquele parasita. Quem é que morreu? Os parasitas. Ah, tá, que susto. Estão 7. Professora, a senhora falou que não ia falar de cálculo, não. Ou será que entrar nessa parte e não prestei atenção quando eu estava copiando? Não, mas você não vai calcular. É só a teoria. Ah, tá. Entendeu? Você não vai fazer o cálculo. Professora, E aí, acabaram? o Luiz Felipe falou que ele tem muita dúvida. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e resposta letra A, gente, o espaço que ela ocupa. A fórmula é o número de indivíduos e o espaço que ela ocupa. Você não vai precisar calcular, mas você precisa saber que a densidade de uma população está relacionada a quantos indivíduos tem ali e ao espaço que ela vai ocupar. Oi? Aí Oi. aqui a gente nem precisa falar, porque já é a questão mais voltada, né, para gráfico e tal, e que eu falei que eu não ia exigir de vocês. Ok? Tá bom.
E aí, fechamos. Acabou? Acabou por hoje? Vamos. Faltam 4 minutinhos. Ah, tá bom, foi 5. Mas foi bom, foi bom. Ah, no meu celular faltam 4. Deve estar um atrasado. É. Não, calma aí, adiantado. O Nossa, celular é tá 8 um horas. adiantado do computador. O meu tá 2 minutos Mas é isso, adiantado. gente. Eu vou mandar os slides pro Rodrigo, tá? Vou pedir para ele enviar para vocês. As questões já estão no próprio slide. Ó. Bom final de semana para vocês. Pra senhora também, tá? Luiz, Tchau, filho, que você professor. não é burro nada. Você não é burro. Tchau, Não falem isso professor. de você. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite pra você. Até a Você vai próxima. mandar os slides, né? Vou mandar.